Olá, tudo bem? Sandra Tarala, nós estamos aqui num aulão que eu vou falar um pouquinho sobre a mentalidade empreendedora, sobre empreendedorismo, principalmente porque a gente está aqui em 2023 e passando um pouco dessa questão, dessa fase da pandemia. Então é importante a gente rever alguns conceitos, falar sobre algumas questões que são pertinentes em relação ao empreendedorismo, porque foi uma forma muito grande aí que as pessoas tomaram, né, durante a pandemia para o trabalho, e agora é importante a gente rever, ver se algumas coisas mudaram, se algumas coisas não mudaram, como que isso está impactando a questão do profissional de secretariado remoto. Acho importante a gente falar, né? Então vamos lá. Deixa eu colocar aqui um pouquinho maior. A mentalidade empreendedora caracteriza por um impulso constante para inovar, melhorar e desafiar os seus status. Então, o empreendedor vai estar sempre mudando, a gente viu isso durante a questão da pandemia, o como o empreendedor foi acionado de alguma forma, o profissional de secretariado remoto também, principalmente porque a gente foi para a questão do home office, quem não estava no home office acabou indo para o home office, nós fomos muito acionados também para ajudar outros profissionais que foram para o home office ainda sem nenhum tipo de conhecimento para atuar neste modelo, e isso foi importante também. Então, a gente é desafiado o tempo todo. Nós, principalmente na nossa questão aí do que a gente está fazendo na área administrativa, a gente também está sendo acionado, a gente também está procurando inovar, né? A gente vai atrás de ferramentas, atrás de soluções. Então, isso também é importante, isso também diz respeito a nós, né? Somos indivíduos inquietos que recusam se conformar com as rotinas tradicionais. Então, a gente saiu um pouco dessa rotina tradicional, a gente foi para o home office, no momento, ainda que não se falava muito isso, como foi o meu caso, né? Comecei a estudar desde 2009, em 2000, final de 2014, começo de 2015, comecei a trabalhar com isso, a falar um pouco mais. Então, ali, eu entendo que a gente deu aí uma quebrada nessa questão do profissional de secretariado executivo, no meu caso, quebrando alguns paradigmas e indo para uma versão totalmente inovadora, que foi o que aconteceu naquele momento. A gente cria negócios, soluções, e isso são questões importantes, né? São gerenciamento de tarefas, rotinas, adesão de métodos, controle de organizações, controle de coisas que já estão sendo feitas há muito tempo e que nós conseguimos mudar de alguma forma. Então, vamos explorar um pouquinho essa mentalidade no pós-pandemia, porque agora que a gente está vendo que a gente está começando a sair realmente dessa questão mais emblemática da questão da pandemia, a gente tem que saber aonde que a gente está pisando aí, o que a gente espera para a questão do novo. A mentalidade empreendedora, o perfil de indivíduos movido pela paixão, pela inovação, pelo desejo de criar algo novo e pela disposição de assumir riscos. Então, a gente fala muito do empreendedor que assume riscos, riscos que são calculados, a gente não está falando de risco que não tem muitos problemas, você não vai correr o risco de repente, estar fazendo alguma coisa e você, né, perder totalmente aí a questão do seu trabalho, do seu home office. Então, com certeza, é um risco bem calculado. Os status que estão constantemente buscando por maneiras de melhorar e inovar, né? O que a gente pode falar de inovar em relação à nossa aplicação? É procurar novas soluções para os nossos clientes, é procurar novas ferramentas, é estar em contato com esses clientes, procurando entender o que esses clientes estão necessitando, o que um cliente está necessitando, né? De uma solução nova, de uma ferramenta nova. Os clientes, eles conversam muito com a gente na questão do que faz falta para eles, né? E a gente precisa saber ouvir essas questões e dizer para eles exatamente e mostrar para eles exatamente o que a gente pode fazer. Então, tá ligado na área desse cliente, entender o que cada um desses clientes necessitam de principal para eles, porque é aí que a gente consegue ter e cativar esse cliente de uma forma bem legal. Aqui, inquietação e vontade de inovar, né? A gente vai ver muito essa palavra de inovar, inovação, inovar, inovação
porque é uma palavra que está muito na moda, principalmente porque a gente vê que é uma coisa que todos os tipos de empresa estão procurando. Pessoas que são voltadas à inovação, que gostam de procurar práticas para inovar alguns métodos, algumas coisas que são feitas ali no dia a dia. Então, vamos pensar muito nessa questão de inovação como uma questão que tem que estar na gente, tem que estar no nosso DNA, né? Nunca estão satisfeitos, acho que isso é uma questão do empreendedor, do profissional de secretariado, muito da mentalidade do profissional de secretariado remoto, porque eles querem ver as coisas da melhor forma possível, né? Estão sempre buscando maneiras novas de melhorar e fazer coisas desenvolvendo novos produtos, novos serviços. Isso é interessantíssimo, porque se a gente leva isso para o nosso mercado, é uma ação que é conjunta, todo mundo vai pensar e também vai começar a aplicar isso. E se você está ali na frente, se você está fazendo primeiro, com certeza você vai ter um destaque diferenciado também. Disposição para assumir riscos, né? Não tem medo de assumir riscos. O empreendedor, no modo geral, ele não tem medo de assumir um risco, mas é um risco calculado. Eu sempre falo isso. A gente não está entrando numa batalha com desarmado, né? A gente está entrando, mas sabendo dos riscos que a gente pode correr. Qualquer empresa, qualquer negócio tem os seus riscos, mas são riscos calculados. Ninguém entra diretamente dentro de um modelo onde você não sabe exatamente o que vai acontecer. Mas não tem que ter medo, né? Tem que saber calcular, arriscar, ver os prós, os contras e fazer assim da melhor forma possível. Sucesso geralmente requer arriscar e fazer movimentos ousados, né? Mesmo diante das certezas e das adversidades, porque a gente sabe que se você ficar parado, né, vamos pensar no modelo de empreendedorismo, assim, né, na padaria do seu João, do seu Manoquinho, tá ali, né, ele tá ali quietinho, não movimenta, não melhora, não faz nenhuma mudança, mas uma outra que acabou de chegar agora está fazendo vários tipos de mudança, né? Muda o cardápio, muda como a pessoa entra, muda a questão do pagamento. Você vê que ali, por exemplo, as pessoas começam a se direcionar para aquela pessoa, começam a se direcionar para aquele momento, porque elas percebem que ali existe inovação, ali existe pessoas pensando no bem-estar do cliente, pensando na experiência do cliente. A gente também ouve muito, né? Essa questão da experiência do cliente. Então, você tem sim que ser ousado, mesmo dentro das incertezas e das adversidades, mesmo aquilo ali sendo um pouco incômodo, porque na verdade o incômodo pode fazer você até se sentir mal, mas você tem que quebrar essa barreira para ir, né, além. Uma atitude independente e inconformista. Costumam ser vistos como rebeldes que se recusam a se conformar as normas e expectativas tradicionais. Então, vamos pensar um pouquinho lá na questão da pandemia, né? Muitas empresas foram para o home office, a gente viu que muitas pessoas foram demitidas, muitas pessoas entraram no secretariado remoto, ou algumas gostam de ser chamadas como assistente virtual, algumas pessoas foram trabalhar dessa forma, prestar serviço dessa forma, mesmo dentro da maior adversidade que a gente estava tendo no planeta, né? A gente quebrou algumas barreiras em relação a isso, empresas surgiram, pessoas conseguiram ficar e se estabelecer dentro da profissão, clientes apareceram, novas demandas, novos serviços. Então, assim, a gente não muda ou não para por conta das adversidades. A gente tem que se adaptar a elas para conseguir chegar no final com um resultado diferenciado. São pensadores independentes que não têm medo de desafiar a autoridade e questionar os seus estados. Então, as pessoas questionaram muito e foram além do que elas poderiam. Eu vejo hoje alguns alunos que hoje já têm uma empresa com outros profissionais trabalhando para eles, né? E foram profissionais que começaram aí no início da pandemia, final de 19, começo de 20, e hoje já estão num movimento diferenciado, não pararam durante a pandemia. Né? Foi difícil para todo mundo, a gente sabe, mas as pessoas não pararam ali porque elas tinham ali
um objetivo no final e pegaram aquele momento de adversidade para realmente conseguir consolidar suas empresas e ter seus resultados no final disso tudo. E agora que a gente está saindo desse momento, a pessoa está ali tendo um movimento para não perder isso, obviamente, ligado em tudo que está acontecendo dentro do mercado que ela atua. Forte ética de trabalho e paixão. São conhecidos por ética de trabalho incansáveis e sua paixão inabalável. Então, são pessoas que realmente estão apaixonadas por aquilo que estão fazendo. E eu posso dizer que se estiver relacionado com empreendedorismo e home office, as pessoas realmente vão se apaixonar, porque são modelos de trabalho onde as pessoas se encantam muito rapidamente, né? Ter sua autonomia de trabalho, seu espaço de trabalho dentro da sua casa, não ter que ficar horas e horas dentro do trânsito, isso tudo é muito importante. E a gente viu, mais do que nunca, que muitas pessoas que trabalharam durante a pandemia gostaram do perfil do trabalho, da forma de trabalho, as pessoas entenderam que isso é uma forma de entrega de demanda que dá super certo, e algumas outras pessoas que foram jogadas não gostaram e quiseram retornar para o trabalho presencial, né? Mas isso é uma questão de adaptabilidade. A gente precisa se adaptar à questão, né? Algumas pessoas que foram jogadas nesse mercado, nesse modelo, não gostaram porque realmente não entenderam muito bem como é feito e não foram colocadas da forma certa, né? Então, talvez em um outro momento, com uma estrutura feita, organizada, essa pessoa vai conseguir sim ter um modelo diferenciado. Estão dispostos a dedicar longas horas e fazer sacrifícios para atender os seus objetivos. O trabalho home office pode ser em qualquer dia, em qualquer horário do seu trabalho, do dia, né? O trabalho pode ser feito em qualquer horário, muito por demanda, então você vai entregar a sua demanda. E algumas pessoas gostam até de trabalhar à noite, de madrugada, enfim, não existe um dia, um horário para você trabalhar. Ao menos que você trabalhe para um cliente que trabalhe das 8 da manhã às 6 da tarde, você precise ficar disponível para ele nesse momento, nesse horário. Eu vejo pessoas que trabalham de final de semana, de sábado e domingo, e estão super felizes mesmo com esses horários alternativos de trabalho. Então, se esse for o seu caso, é uma questão de você se adaptar também, ou de entender como isso funciona, né? Nada está certo e nada está errado completamente. Os desafios da mentalidade empreendedora. Então, vamos lá. Como que a gente pode saber como que é a questão do desafio, né? Embora a mentalidade seja uma força poderosa para a inovação e sucesso, também pode representar desafios ao empreendedor. Claro, a gente sabe que é um modelo onde a gente vai se desafiar muito, né? A gente vai ter tarefas rotineiras, não é diferente do CLT, não é porque você está trabalhando no remoto que você não vai ter uma rotina. Você vai ter uma rotina, às vezes mesmo em formato home office. Você vai ter que entender os métodos tradicionais, porque você vai trabalhar para um cliente que de repente está trabalhando no método tradicional e você não vai quebrar totalmente o vínculo com isso, e vai saber e vai ter que entender sobre o controle e organização, né? Existem desafios de mentalidade empreendedora, assim como existe para qualquer área de trabalho, para quem está hoje saindo da questão da faculdade, de um curso técnico, para quem está mudando de emprego, para quem está mudando de área, para quem está saindo do CLT e do empreendedorismo, ou para quem está saindo do empreendedorismo voltando para o CLT. Existem desafios em todas as áreas e não é diferente na nossa também. Dificuldades com tarefas rotineiras e detalhistas, né? Os empreendedores geralmente lutam com tarefas rotineiras e detalhadas, que podem ser tediosas e demoradas. Então, assim, existe toda essa questão da liberdade, do desafio, da criatividade, mas se é que existe algum tipo de dificuldade, é com a questão da rotina, de repente você ser detalhista, porque você não vai ter ninguém acima de você para olhar o que você está fazendo. Você é responsável pelas demandas, você é responsável por aquilo que você vai entregar para o seu cliente. Então você vai ter que ser detalhista, você vai ter que entender e ter uma rotina de trabalho, porque senão fica tudo muito vago, muito solto. Então, se há uma dificuldade é nessa questão, tá? E aí é só tentar manter o foco,
entender que quando são tarefas repetitivas, cumprir cronogramas, existem formas de você fazer isso e não ser tão ruins. É você ter um cronograma para você ir seguindo esse cronograma e sabendo que etapa você está e que etapa você vai chegar e como que tudo isso vai ser feito, né? E ter os seus prazos rígidos, tanto seu com o cliente como com você mesmo. Você precisa entregar alguma coisa para o cliente daqui 3 dias, coloque que você precisa estar com isso pronto um dia antes. É o prazo que você deu para você, caso aconteça algum imprevisto, você precisa estar com aquilo pronto. Então, você tem que ter os seus prazos com você mesmo para depois entregar isso para o cliente. Uma tendência para ignorar o risco e as incertezas, né? Embora os empreendedores estejam dispostos a correr riscos, às vezes eles podem ignorar o potencial lado negativo desses riscos. Então, a gente tem que estar atento com a questão dos riscos. Você vai entrar numa parceria, você vai entrar num projeto, você vai captar um cliente, de repente você não sabe como resolver a demanda dele. É um risco, que às vezes é um risco desnecessário. Você pode conversar com esse cliente, que você precisa ter uma curva de aprendizagem, que aí depois você vai conseguir fazer essa demanda. Você não pode simplesmente entrar num negócio ou numa parceria que você não tem tanta certeza, ou de repente colocar esforço dentro de uma coisa que você não sabe. Isso tudo é muito importante que você tenha muito claro dentro do seu negócio, porque, que nem eu falei, não existe ninguém acima de você, não existe ninguém que vai ser responsável por aquilo que você está fazendo. O responsável é você. Você precisa ter os pés no chão e a cabeça bem atenta e estar ali ligado com tudo que está acontecendo. Ficar tão focado em sua visão e paixão que deixam de considerar totalmente os riscos envolvidos. Então, claro, estou muito apaixonada de trabalhar em home office, estou muito apaixonada de trabalhar com o que eu faço, com os clientes que eu tenho, e acabo me envolvendo e me metendo em coisas que talvez não seriam tão legais. Então, meça essas possibilidades, o que pode acontecer, para não entrar em riscos desnecessários. Resistência aos métodos tradicionais de controle de organização, que a gente falou, né? Saber que existem os controles de organização, de gestão, de hierarquia. Você não tem um chefe, mas você está trabalhando com algumas empresas ou com alguns profissionais que sim, lá existe um controle de hierarquia e você precisa entender quem é o chefe, quem não é, quem presta serviço para quem tem que dar satisfações para quem, né? A sua organização precisa ser impecável para você poder trabalhar com organização com outras pessoas, né? Saber das questões dos métodos tradicionais de cada empresa, de cada setor, em cada lugar que você for trabalhar, porque existem métodos e alguns procedimentos que são padronizados, sistemas rígidos, sistemas de governança, e mesmo que você não esteja mais dentro disso, porque é a sua empresa, você precisa entender sim como é, aonde você está prestando esse serviço. Tem dúvidas, pergunta, tenta entender como que é o sistema daquele local ou daquela pessoa, porque pessoas também são muito diversas, né? Tem pessoas que gostam muito dessa questão de ser um pouco mais liberto, de trabalhar, de falar, de conversar e de não fazer as coisas em métodos muito tradicionais e outras não. Então tem que ter essa verbalização, essa conversa com cada pessoa. Preferem operar em um ambiente mais flexível, descentralizado e dinâmico. Óbvio, se você está tendo toda essa liberdade de trabalhar, toda essa liberdade de você ter o seu horário de trabalho, de você ter o seu espaço de trabalho, obviamente você vai ficar um pouco mais, entre aspas, folgado, né? Porque você vai ter o seu espaço, né? O ambiente é seu, o horário é seu, você está com mais flexibilidade, você é mais dinâmico nas coisas que você quer fazer. Mas isso é você com você mesmo, com a sua empresa. Quando isso for com o outro, você precisa sim prestar bastante atenção. E óbvio que tem horas que você também vai encontrar pessoas com o mesmo perfil que o seu. Você pode optar por escolher e trabalhar com pessoas com esse mesmo tipo de perfil, que pode ser um pouco demorado no início, mas depois você consegue conectar de forma mais fácil, ou trabalhar para qualquer tipo de perfil e você ser um pouco mais flexível nessa questão.
Aproveitando a mentalidade empreendedora para o sucesso, os desafios da mentalidade empreendedora. Existem maneiras pelas quais os empreendedores podem aproveitar essa mentalidade, né? Com algumas estratégias chaves, conhecimento e aplicação. Então, você tem estratégia? Sua empresa tem estratégia para trabalhar? Você tem conhecimento? Você sabe o que você está fazendo? Você sabe a área que você vai atuar? Você tem total conhecimento dessa área? E a aplicação? Você sabe aplicar? Você tem as ferramentas? Sabe como que vai aplicar? Sabe como que vai fazer? Então não tem o que fazer, né? Não tem o que falar. Tá tudo certo. É só você colocar em prática. Encontrar maneiras de automatizar tarefas da rotina. Isso você pode fazer tanto para você mesmo, se organizar e ter tudo ali certinho, um cronograma, como eu falei, quanto para os seus clientes, né? Então, empreendedores podem usar tecnologia, que para nós assim, é o máximo, é o principal. Automação de agilizar tarefas de rotina, como um cronograma de agenda, né, um Google Agenda, digamos assim, um Trello que você vai usar para ir organizar sua semana, seu mês, né? Você pode, nessa questão, liberar tempo, energia, porque você não precisa ficar se tentando colocar ali dentro de um padrão, você já tem ali tudo esquematizado, né? Você pode colocar inovação, criatividade, tudo em prática para você ter isso e também colocar isso para o seu cliente. Equilibrando riscos e incertezas com planejamento prudente. Então, se você tem esse planejamento, você mostra essa organização para o cliente vai olhar e vai falar, caramba, estou falando com a pessoa certa. Pode equilibrar sua disposição de assumir riscos com planejamento prudente e gerenciamento de riscos. Se a sua empresa tem tudo isso, inclusive um planejamento financeiro, um planejamento de objetivos, um planejamento de cronograma para crescimento, um planejamento para uma questão onde você vai ficar ali paradinho também um pouquinho, porque não adianta você só crescer, só linha reta, sem estabilizar em algum momento. Você precisa também ter uma questão do parar, estabilizar, ver, colocar coisas novas na sua empresa, novos serviços, isso vai te demandar tempo para estudar, tempo para pesquisar, então isso tudo faz parte de uma organização da sua empresa. Envolver a realização de pesquisa de mercado, criação de planos de negócios detalhados, de busca de aconselhamento, que é o que vocês estão fazendo aqui, estão se aconselhando com esse curso, né? Isso vocês buscaram para fazer com que a sua empresa cresça, né? No final desse curso, vocês vão ter mais informações do que um concorrente, por exemplo. Vocês vão ter mais informações do que na primeira aula que vocês começaram aqui. Isso vai ser aplicado dentro do seu negócio. Então, mentores, que é a questão também do que a gente está fazendo aqui, mentores que são experientes, que têm conhecimento, que têm projetos que já deram certo, né? E outros empreendedores experientes, que são seus colegas aqui de curso, que em algum momento você vai acabar esbarrando neles em alguma plataforma que a gente vai disponibilizar para vocês trocarem informações, trocarem experiências, né? Também é importante você trocar a experiência com o seu colega, né? Que às vezes tem a mesma dúvida ou conseguiu resolver coisas com soluções práticas que podem te ajudar também. Então, isso é bem interessante. Adotando métodos não tradicionais de controle de organização, então a gente já falou aqui de ferramentas tecnológicas que podem ser bem importantes, podendo criar sistemas flexíveis de dinâmicas de controle, organização, criatividade, enfim, o que a gente está falando, por exemplo, um Trello ou outra ferramenta que a gente pode falar aqui durante o curso que vai te ajudar, envolver a implementação de metodologias ágeis que fazem com que as coisas sejam entregues com mais facilidade, que façam com que você tenha tempo para outras coisas, capacitar as equipes que tomam decisão e criar uma cultura de aprendizado e melhoria contínua, que é o que você está fazendo aqui também, né? Está estudando, e eu espero que você não pare, porque isso é muito importante. Sempre vem coisa nova, sempre a gente tem novas coisas para aprender. Networking é muito importante, colaboração. Então, o networking que você fez até aqui, se vocês vêm do CLT, mantenha esse network, faça uma lista aí de potenciais pessoas que você pode, de repente, acessar para algum tipo de coisa. E o network que você vai fazer daqui para frente, que são outros profissionais, potenciais clientes, pessoas que são da área da sua atuação. Então, tudo isso é muito legal. E também ajuda na colaboração,
né, de tirar dúvidas, de ter informações, de fazer conexões entre outras pessoas. Tudo isso pode ajudar. E pode ajudar, inclusive, a obter novos insights, em criar, né, e ter novas perspectivas, construir relacionamentos, identificar novas oportunidades que são importantes, sempre são importantes ter aí a questão de oportunidades. E crescimento é a palavrinha que eu falei, inovação, que é a palavra que a gente vai ouvir muito. Em conclusão, a mentalidade empreendedora é caracterizada por um impulso constante para inovar e desafiar o seu próprio status. Qual é o meu status hoje, né? E aonde eu quero chegar? Então, eu vou ficar sempre me desafiando, sempre pensando de como eu posso melhorar esse meu status. Encontrar novas e melhores maneiras de fazer as coisas, sempre. E para isso a gente conversa com pessoas que têm mais experiência que a gente, mentores, cursos e também ferramentas tecnológicas que vão te ajudar também. A mentalidade representa desafiar para o empreendedor, principalmente quando trata de tarefas rotineiras, métodos, organização. Então, a gente precisa ir tentando, testando, fazendo e também se adaptando. A alavancar a tecnologia, que para nós é imprescindível, equilibrando os riscos e as incertezas, né? Então, a gente sabe dos benefícios aí da mentalidade empreendedora e a gente não pode deixar nunca de ter essa mentalidade, essa potência que a gente tem dentro da gente, que é pensar como um empreendedor, estar atento ao que o empreendedorismo está fazendo, como que estão as rotas do empreendedorismo, seja de uma pequena empresa ou de uma grande empresa. Então, está totalmente ligado a essa questão. Qualquer pessoa pode desenvolver uma mente empreendedora. A pessoa pode desenvolver uma mente empreendedora com a mentalidade e treinamento certos, né? Os empreendedores de sucesso têm perseverança, criatividade, assumir riscos e vontade de aprender e se adaptar, sempre. Uma mentalidade empreendedora pode ser ensinada? Sim, a gente aprende empreendedorismo, né? Algumas pessoas nascem, são naturalmente empreendedoras, já são predispostas para isso, mas sim, a gente pode empreender também conhecendo e estudando os princípios, as estratégias e dessa forma colocando em prática dentro dos nossos negócios, novos negócios, soluções, enfim. Os empreendedores são sempre bem-sucedidos? Não, né? A gente ouve muitas histórias de empreendedores que tiveram seu negócio, deu errado, e ali ele pegou algumas coisas e levou para um segundo negócio, para um terceiro negócio, e aí sim eles conseguiram ter resultados, né? Então eles arriscam e às vezes, né, a grande maioria das vezes, eles conseguem ter o seu grande sucesso. No entanto, mesmo os empreendedores de empreendimentos fracassados podem fornecer lições e experiências valiosas para empreendedores do futuro. Então, a gente vê muita gente, inclusive esses grandes empreendedores, que o seu primeiro negócio não deu certo, e aí eles tiraram experiência disso, e hoje eles passam para as pessoas. Qual a importância do networking para o empreendedor? Crucial, né? Para ajudar a construir relacionamento, insight e também oportunidade de crescimento e inovação. O que mudou no pós-pandemia, né? A gente vê que muitas pessoas entraram no empreendedorismo, muitas pessoas querem entrar no empreendedorismo, as pessoas entendem que o empreendedorismo é seguro, é agradável, é bom, e as pessoas que têm experiência estão muito confortáveis em ficar trabalhando no empreendedorismo. Como conseguir sucesso no empreendedorismo é estudar, sempre estar estudando, seja a área do empreendedorismo no modo geral, seja a sua área de atuação, a área de atuação do seu cliente, e saber que existem muitas coisas legais que você pode fazer, né? Várias coisas legais dentro de um mundo incrível que é o empreendedorismo. Como aplicar em minha área de atuação? Fazendo toda a performance que a gente tem dentro do nosso curso, entendendo sobre a área de atuação, entendendo sobre o cliente, as ferramentas. A gente fala aqui sobre secretariado remoto, então existe aí um mundo de coisas e a gente tem toda uma plataforma estudada, convalidada para que você entenda ainda mais sobre essa área. O que eu devo fazer para ter sucesso? Estudar, ser perseverante,
está sempre ali correndo atrás, né? Sempre, nunca perdendo ou desanimando, porque a gente sabe que empreender no Brasil não é fácil, a gente sabe que é importante todas as pessoas entenderem que o empreendedorismo é muito, muito, muito importante, é uma mola de oportunidades dentro do Brasil. E essa área agora, o secretariado remoto, o assistente virtual, se você gosta de ser chamado assim, é, sem dúvida, uma potência dentro do Brasil hoje. A gente tem, não lá quando eu comecei, em 2014, 2015, mas hoje já muito forte, passando por uma pandemia, crescendo cada vez mais. Então, se você está aqui, se você está aprendendo sobre empreendedorismo, se você está aprendendo secretariado remoto, e eu começo com o módulo de empreendedorismo justamente para você entender, né? Se você está vindo do CLT, para você mudar um pouquinho a sua chavinha, é porque eu entendo que é uma parte muito importante, que é imprescindível para você dentro da sua jornada, dentro desta nova modalidade, que não é tão nova assim, mas é nova para você, de repente, que está entrando aqui. Então, vamos lá. É só colocar em prática. Tenho certeza que dentro de todo o material que você vai ter aqui, muita coisa boa você vai tirar, e aí é só colocar em prática e ter ótimos resultados. Vamos lá, até a próxima aula.